acabou de sair a 7ª edição da pesquisa Raio-X do Investidor. Essa pesquisa aqui é elaborada e publicada pelo Datafolha junto com a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Essa pesquisa é muito interessante porque ela tenta captar o comportamento do brasileiro em relação ao seu dinheiro e em relação à sua poupança. Essa pesquisa traz muitos insights interessantes, é uma pesquisa bem longa e tem vários cortes. Então tem cortes por idade, tem cortes por gênero, inclusive adicionaram agora o hábito das pessoas LGBTQIA+. Então é uma pesquisa bem extensa, eu vou trazer aqui para você os insights mais interessantes para mim, sob o meu ponto de vista, mas talvez seja interessante também você puxar essa pesquisa inteira. Eu vou deixar o link da pesquisa inteira aqui na descrição, você pode baixar, verificar que talvez você tenha outros insights também. Eu sou Leonardo Alves, assessor de investimentos, e o meu trabalho é te ajudar a investir melhor, a cuidar melhor do seu dinheiro. Se você gosta de vídeos sobre mercado financeiro, investimentos, já clica aqui para me seguir e tem muito conteúdo interessante no canal e tá vindo muito mais. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo o meu @ no Instagram, porque por lá é muito mais fácil de você me seguir, mandar mensagem e a gente poder criar uma interação. Vamos então falar dessa edição aqui do Raio-X do Investidor. Vamos entender melhor como é que foi feita essa pesquisa. Vou deixar uma imagem aqui na tela para você. Eu não vou entrar muito em detalhes do método, mas vou deixar uma imagem aqui na tela para você ter uma visão geral de o que aconteceu no método dessa pesquisa. Então, nesse estudo foram entrevistadas 5.814 pessoas, 47% eram homens, 52% mulheres, de várias etnias. Então tem aí 43% parda, 32% branca, 17% preta, 8% outras, das diversas regiões aí do Brasil, com diversos níveis de escolaridade e também em diversas idades. Então a gente tem 22% da geração Z, de 16 a 27 anos, 29% de millennials, 34% de geração X, 15% dos boomers. Em relação à média da idade, a média foi de 43 anos, de diversas classes. Então, nessas últimas edições dessa pesquisa, ela incluiu também a classe D e E. Então, 24% é classe AB, que juntou tudo num tier só, classe C e classe D e E, 29%. A renda média familiar de R$ 4.072 por mês. Então, você já tem uma ideia aí de qual foi o público qual foram os entrevistados dessa pesquisa. E segundo aqui os pesquisadores, isso daqui dá um nível de confiança de 95% com uma margem de erro de 1% ao extrapolar isso para toda a população brasileira. Então tem uma margem de confiança aqui bem interessante para a gente entender como é que anda o comportamento do brasileiro em relação ao investimento e ao seu dinheiro. Então, entrando aqui na pesquisa mais especificamente, vamos começar aqui com o tópico relação com o dinheiro. Então essa pesquisa aqui mostrou que em relação ao dinheiro, 30% das pessoas não conseguiram poupar no ano de 2023. Isso quer dizer, por outro lado, que 70% das pessoas tiveram alguma economia, conseguiram guardar algum dinheiro durante o ano de 2023. Agora vamos entender de onde veio esse dinheiro e para onde que ele foi. Dessas pessoas que conseguiram poupar algum dinheiro, de onde que saiu esse dinheiro? Da população total, 44% das pessoas deixou de sair. Isso aqui é a principal fonte de economia na população em geral. E se a gente analisar as diferentes classes econômicas, classe A, B, C, D e E, não teve diferença significante entre eles. Todos eles ficaram entre 40 e poucos por cento. O segundo fator importante aqui é evitar compras desnecessárias, com 22% da população. E o controle de despesas ficou em 19%. Isso aqui me traz um insight bem interessante. Se eu somar aqui essas três classes, aqui já daria 85% da economia dessa população total. Ou seja, a gente mostra aqui
que para você poupar dinheiro, o mais importante é você ter controle das suas contas. Mais importante do que os seus investimentos, mais importante do que o quanto você ganha, é justamente você ter consciência e controle do quanto você gasta. É isso que vai te ajudar a poupar dinheiro, é isso que vem mostrando essa pesquisa nesse momento. Legal. Então as pessoas conseguiram economizar, 70% das pessoas economizaram. E para onde foi esse dinheiro aqui economizado? Essa pesquisa mostra aqui, de todo mundo lá que economizou, uma boa parte ou a maior parte aplicou em produtos financeiros ou direcionou esse recurso para os investimentos. E aqui ela já traz também uma comparação em relação ao ano passado, 2023, em relação a 2022, e ela mostra lá. Para mim, o mais interessante aqui é na classe D e E. Aliás, se a gente... Aqui embaixo está a legenda, fica fora da tela para vocês, mas aqui em cima é a média da população, aqui é a classe AB, aqui é a classe C e aqui é a classe D e E em cinza. E aqui o mais interessante nesse ponto é justamente que a classe D e E aumentou de 22 para 23, de 23% para 31% a aplicação em produtos financeiros, ou seja, a classe D e E me parece, por esse dado aqui, que está criando uma maior consciência financeira. Teve um aumento aqui de 8% em relação a 2023. Já a classe C teve um aumento aqui de 4% nos investimentos em produtos financeiros. Na classe A e B, uma diferença de 1%, estatisticamente talvez não seja nem relevante. Mas isso aqui é um dado bem interessante. Em relação ao quem guardou dinheiro e não fez nada, aqui é outro dado que corrobora com essa minha hipótese. Em 2022, da classe D e E, 18% guardaram dinheiro na conta e o dinheiro ficou parado ali sem utilidade nenhuma. Já em 2023, caiu em 5%, ou seja, as pessoas estão deixando menos o dinheiro parado, principalmente na classe D e E, e investindo esse dinheiro, o que é muito bom. Quando a gente investe o dinheiro, a gente tem rentabilidade, tem uma maior consciência financeira e isso ajuda muito no longo prazo. Então aqui, ou guardou o dinheiro ou investiu em aplicação financeira é a maior parte do destino dessas aplicações. E aí a gente pensa, legal, esse dinheiro foi direcionado ali para investimentos financeiros, mas em quais investimentos essas pessoas alocaram o seu dinheiro? Então nessa tabela aqui da pesquisa mostra exatamente o que as pessoas fizeram com essa economia feita durante 2023. 42% delas investiram no mercado financeiro e vamos entender aqui para onde foi esse dinheiro. Se a gente levantar aqui, como já era esperado, a grande maioria foi destinada para a caderneta de poupança. A gente sabe que a caderneta de poupança não é o melhor dos investimentos, tem uma rentabilidade baixa frente a outros produtos com o mesmo risco, mas de qualquer forma é melhor você investir na poupança do que deixar esse dinheiro parado. E aí a gente entende um pouco mais também no hábito do brasileiro em relação à educação financeira. Se a gente comparar aqui, 68% das pessoas investiram em poupança, tendo que apenas 13% investiram em títulos privados e também, descendo um pouquinho aqui, só 5% das pessoas investiram em títulos públicos. Por que eu estou falando em títulos privados e títulos públicos? Porque eles estão na mesma classe de ativos da poupança, são ativos de renda fixa. Quando eu falo de ativos privados, eu acho que o mais importante aqui seriam CDBs, LCAs, LCIs, de instituições bancárias, que têm exatamente o mesmo risco da poupança e uma rentabilidade muito maior. E quando eu penso aqui em títulos públicos, eu poderia comparar, por exemplo, com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem uma rentabilidade maior do que a poupança, com um risco menor do que a poupança. Então mostra aqui, por essa pesquisa, que muita gente tem direcionado o dinheiro da poupança, talvez por falta de conhecimento. E aí quando a gente imagina que essa falta de conhecimento vem da classe D e E, que talvez tenha menos acesso à informação, isso não é verdade. A maior parte aqui veio justamente da classe A e B, que destinou para a poupança. A classe C um pouco menos e a classe D e E um pouco menos ainda, 17%, quase metade em relação à classe A e B. E aí, em relação aos outros tipos de investimentos, fundos de investimentos, compras de imóveis, foi um percentual ainda menor.
E aí no final do vídeo a gente vai falar sobre as bets também, mas é um dado aqui que vem gerando muita polêmica, você já deve ter visto alguns posts falando sobre isso, mas 2% apenas investiram em renda variável na bolsa de valores. A gente vai comparar lá na frente com os dados da BET, e nessa, aliás, acho que eu não falei sobre isso no começo do vídeo, nessa edição dessa pesquisa foi incluído o nível de estresse do investidor em relação às suas finanças, nível de estresse da população e também as bets, as casas de aposta online que vem fazendo muito sucesso. Então vamos dar continuidade aqui. Em relação à fonte de informação, onde que o brasileiro busca informações sobre investimentos? Essa pesquisa também responde essa pergunta. Então nessa parte da pesquisa a gente consegue enxergar onde que o brasileiro busca informação para fazer os seus investimentos. Se a gente pegar entre cada uma das classes, não tem tantas diferenças entre elas, mas quando a gente pega a população inteira, em geral, 28% da população busca informações ou com seu gerente ou com seu assessor de investimentos de forma presencial. Então, boa parte das pessoas ainda busca informação de forma presencial. Se a gente somar isso com a modalidade à distância aqui, 28% mais 4%, a gente chega no número de 32% da população dessa amostra aqui busca informação sobre investimentos com o seu gerente ou o seu assessor de investimentos, sendo à distância ou sendo presencialmente. Se 32% das pessoas buscam essa informação com o seu gerente ou seu assessor de investimentos, a gente pode extrapolar que 68% das pessoas não tem como fonte de informação o seu assessor ou o seu gerente. E aqui eu friso bem, como assessor de investimentos, eu imagino que 68% das pessoas não têm acesso a esses profissionais. Aqui eu deixo claro que o assessor de investimentos, o gerente, não deve ser a sua única fonte de informação, mas é importante você ter aí um braço confiável, uma pessoa de confiança para você trocar ideias, conversar, entender melhor como funciona cada tipo de investimentos. Talvez ele vai te explicar melhor sobre a poupança, sobre os títulos do Tesouro, sobre os CDBs e assim por diante, para que você entenda melhor e consiga investir melhor o seu dinheiro. Claro que você deve buscar informação em várias fontes. A gente tem aí vários bons influenciadores no YouTube, tem bons livros sobre esses temas, tem muitos materiais, inclusive gratuitos na internet, que você pode melhorar a sua educação financeira, mas isso aqui é um dado que me chama a atenção. 68% das pessoas não têm acesso a um assessor de investimentos, onde ela poderia buscar informações interessantes para poder investir melhor o seu dinheiro. O próximo tópico interessante aqui da pesquisa é para que você investe o seu dinheiro? Qual que seria a finalidade dos seus investimentos? E aqui uma informação que talvez muita gente já imaginaria: o sonho da casa própria continua ativo. As pessoas continuam sonhando com a casa própria e isso é muito bom. Isso é um dos principais objetivos de longo prazo da poupança e dos investimentos da população em geral. A gente acompanhar aqui, em 2023, 33%, ou seja, 1/3 das pessoas investe, guarda dinheiro buscando aí a comprar o imóvel, comprar a sua casa própria. 20% para manter esse dinheiro aplicado, talvez pensando num longo prazo. 10% para fazer uma viagem, um passeio ou alguma atividade de lazer. Essa aqui compõe a grande maioria. 10% para comprar um veículo, um carro, uma moto, um caminhão. 9% pensando aí na aposentadoria na velhice. Como não poderia deixar de ser, tem aqui 8% dos brasileiros pensando em investir no imóvel próprio. A gente sabe que o brasileiro é um povo empreendedor, gosta de começar negócios, gosta de empreender. Então, esse dado inclusive apareceu aqui na pesquisa, com 8% das pessoas guardando dinheiro, investindo, pensando em abrir um negócio próprio lá na frente. E aí, como eu falei, essa pesquisa ela tem diversos cortes aqui. Um dos cortes que eles fazem é por idade. Então, eles cortaram aqui a destinação dos investimentos e da poupança para os objetivos, para que você investe, dividido por idade. Então a gente verifica aqui que a maior parte das pessoas que investe e guarda dinheiro para comprar um imóvel próprio está entre 16 e 62 anos. Aliás, um dado aqui importante é que essa pesquisa foi feita com pessoas com mais de 16 anos, tá?
E aí, claro que talvez pessoas com 63 anos ou mais já estão com a vida mais estabilizada, já têm uma moradia própria, ou já moram com alguém há um bom tempo, já não pensam tanto sobre isso. Mas na idade ativa, entre os 16 e 62 anos, uma boa parte das pessoas sonha em comprar o imóvel próprio. E aí, exatamente o contrário daqui. Manter aplicado a grande maioria foi justamente nos boomers, pessoas com 63 anos ou mais, enquanto a maior parte da população tem um percentual um pouco menor aqui. Tem um dado que me chamou a atenção aqui em relação a poupar para fazer viagens. Quando eu me deparei com esse dado, eu achei que na geração de 16 a 27 anos esse dado seria maior, e é justamente o contrário. É onde o menor percentual é justamente nessa idade, com 16 e 27 anos, aumentando lá nos boomers. Então quem está pensando em guardar para viajar são as pessoas com 63 anos ou mais, muito mais do que os jovens. Isso aqui é um dado que também me chamou a atenção. Um outro dado interessante aqui, a pesquisa mostrou que 37% das pessoas faz algum tipo de investimento financeiro. Se 37% faz algum tipo de investimento, quer dizer que 63% das pessoas ainda não investem de forma alguma. E aí a pesquisa foi levantar por que essas pessoas não investem. E como a gente já imaginava, 75% das pessoas elas não investem por alguma falta de condição financeira ou alguma condição financeira desfavorável. E aí, as principais causas citadas são salário baixo, falta de condições, existência de outros gastos ou até outras prioridades. Ou seja, essas pessoas talvez precisariam aumentar a sua renda e controlar melhor seus gastos, como a maior parte da população que conseguiu poupar nesse estudo foi cortando gastos, orientando melhor ali o seu consumo. E aí uma parcela muito menor, 9%, com outras causas, como insegurança, 5%, falta de conhecimento, 4%, ou ainda pessoas que acham que não vale a pena investir, com 2%. Isso aqui é o que leva as pessoas a não investir. Então, ou a falta de condição para investir, ou a falta de conhecimento. Isso que a gente precisa trabalhar muito aqui como educador financeiro. E aí, quando você imagina que as pessoas que não investiram são predominantemente da classe D e E, realmente são, mas muitas pessoas da classe A e B, inclusive, citaram a falta de condições financeiras para investir. Então, uma pessoa classificada como a classe A e B, a gente só pode imaginar que talvez esses gastos estejam descontrolados ou a pessoa não está sabendo lidar ali com o dia a dia. Nessa tela a gente vê bem, 63% das pessoas na amostra total não investiram por falta de condições financeiras, sendo que 70% delas está na classe D e E 46% na classe AB. Então, se a classe AB está com problema de investimento, dizendo que é por falta de condições financeiras, provavelmente mostra que precisa ter um melhor controle de gastos aqui, controlar melhor o seu estilo de vida para que você consiga se aposentar melhor. E aí, falando em aposentadoria, a pesquisa traz aqui também dados sobre a aposentadoria. A gente sabe que o INSS vem com problemas há um bom tempo, a gente não sabe como é que vai acabar isso. Por isso é importante você ter o seu pé de meia, criar a sua previdência privada, criar meios de você engordar a sua aposentadoria no momento que você parar de trabalhar, porque você pode ter problemas lá na frente. Outras pesquisas chegam a mostrar que apenas 1% das pessoas aposentadas tem liberdade financeira. A grande maioria precisa trabalhar para complementar sua renda ou ainda depender de ajuda de outras pessoas. Então, por isso que é importante, na idade mais jovem, você se preocupar com isso e formar o seu pé de meia. E aí, quando a gente olha esse dado aqui na pesquisa, a gente vê que de toda a população, apenas 19% já começou algum tipo de reserva pensando na aposentadoria. 58% das pessoas ainda não começou, mas pretende começar. E aqui eu reforço que é muito importante. Se você ainda não começou, tem que começar hoje, já. Você pode começar com R$10, R$20, R$50, o que você puder. Mas é importante você já criar essa consciência financeira pensando ali no seu futuro. 23%, aqui é o dado mais preocupante, é que 23% não começou uma reserva e também não pretende começar, não está nem preocupado com a sua aposentadoria. Isso aqui é um dado bem preocupante que a gente precisa acompanhar e melhorar essa consciência financeira.
E aí quando a gente olha a expectativa da fonte de renda na aposentadoria de toda a amostra, 50% das pessoas têm o INSS como uma fonte relevante da sua renda na aposentadoria. E a gente junta com aquele outro dado que a gente falou agora há pouco, a gente sabe que o INSS está passando por um problema difícil. Metade da população está pensando em utilizar o INSS como sua principal fonte de renda, sendo que da classe D e E, mais de 50%, quase 60% está pensando no INSS aqui. Por isso que a gente precisa ter uma maior consciência aqui, investir no nosso futuro para não depender do INSS. Outro tópico interessante que essa pesquisa aborda é justamente o estresse financeiro. Como as suas finanças acabam impactando a sua qualidade de vida. Isso aqui é importante. Essa pesquisa mostra que 34% da população tiveram gastos superiores à sua renda, ou seja, as pessoas estão gastando mais do que elas ganham, em 34% dos casos. E aqui um dado interessante é que entre as pessoas que investem, que têm o hábito de investir alguma coisa, esse percentual é de 23%. Entre as pessoas que não investem, esse percentual é de 40%. Ou seja, as pessoas que investem em alguma coisa, esse dado aqui leva a gente a pensar isso, devem ter uma consciência melhor do dinheiro, uma consciência melhor do seu gasto. E aí elas costumam gastar menos do que ganham, como mostra essa pesquisa aqui. Aqui ele separa em gráficos cada uma das classes em relação aos seus ganhos. Da população total, 34% gastaram mais do que ganharam nos últimos 6 meses, sendo que 50% está na classe D e E e 18% na classe AB. Então quem imagina que só a classe D e E gasta mais do que ganha, isso acontece também nas outras classes sociais. E aí, uma média de 50% tiveram gastos igual a das rendas e uma média de 21% tiveram uma renda superior aos gastos. Essas pessoas já têm uma consciência financeira um pouquinho melhor. E agora entrando nesse novo tópico que essa pesquisa passou a abordar nessa última edição, na 7ª edição, que é justamente o estresse financeiro. Mostrou aqui que o maior causador do estresse financeiro é a preocupação com as dívidas. Essa preocupação com as dívidas atua em 52% da população, tem um nível de estresse alto pensando nas dívidas. 25% um estresse médio e 23% um estresse baixo, sendo que quem tem o maior estresse pensando em dívidas é justamente a classe D e E. Então, a preocupação com o endividamento é o que causa maior estresse financeiro. O segundo maior causador de estresse financeiro é o medo de perder a sua fonte de renda, medo de perder o emprego ou medo de perder a sua ocupação, enfim, qualquer que seja a sua fonte de renda. É por isso que aqui, quando a gente fala de educação financeira, o primeiro passo quando você começa a investir é justamente montar a sua reserva de emergência. Fazer um pé de meia ali de 6 meses em relação aos seus gastos para você não ter mais esse estresse aqui. Se você perder o seu emprego e você tem uma boa reserva de emergência, você vai estar coberto, não vai se preocupar tanto. Por quê? 56% das pessoas têm um nível alto de estresse pensando que pode perder a sua fonte de renda. Por isso, a gente bate tanto nas reservas financeiras que podem ser um diferencial importante para a sua qualidade de vida. E por último, vamos falar das bets. Entrou também nessa última edição da pesquisa e é o que está causando burburinho, tá todo mundo falando sobre isso nas redes sociais. Como é que o brasileiro tem apostado? Lembra que eu falei lá, quando o brasileiro investia, que apenas 2% dos brasileiros investem em ações ou bolsa de valores? É esse dado que criou o maior choque aqui, quando a gente compara com 14% das pessoas investem, ou melhor, apostam nas bets, nas casas de aposta online. Ou seja, 7 vezes, e é isso que está todo mundo falando, 7 vezes mais pessoas apostam do que investem em bolsas de valores. Esse dado realmente chamou a atenção. Eu quis entrar na pesquisa com mais detalhes para a gente entender como é que funciona isso. E aí quando a gente percebe aqui que quem são os apostadores frequentes, quem aposta de vez em quando ou quem aposta raramente. Os apostadores frequentes em toda a amostra, na verdade, são de 3%.
Então, raramente é aquela pessoa que aposta de vez em nunca. Agora, o cara que aposta frequentemente é de 3%. E quando a gente compara com os 2% que investem na bolsa de valores, esse dado já não é tão diferente assim. O grande lance aqui é, você não pode ver uma aposta esportiva, o jogo do tigrinho, ou qualquer que seja a sua aposta online como um investimento. Aqui é uma diversão. Então, quando a gente vê que 3% das pessoas investem, ou melhor, apostam online, não é tão diferente de outros tipos de diversão. Se a gente levantasse aqui nessa pesquisa quantas pessoas frequentam restaurantes ou quantas pessoas frequentam cinema, por exemplo, teriam um percentual bem relevante aqui. Então, se essas pessoas virem esse dado aqui como uma fonte de diversão, não de investimentos, isso aqui não é problema nenhum. Mas o que a gente verifica? Levando lá, entrando um pouco mais no detalhe, quais são as motivações para essas pessoas apostarem? Por que essas pessoas apostam? Então, a grande maioria ali aposta pela chance de ganhar um dinheiro rápido em momento de necessidade. E aí isso aqui é o mais preocupante, é ganhar dinheiro rápido em momento de necessidade, ou seja, essa pessoa já está precisando de dinheiro e ainda vai desperdiçar esse dinheiro aqui em apostas online. E é isso daqui, os pesquisadores fizeram um corte aqui por pessoas que investem e não investem. As pessoas que investem têm um percentual menor do que os não investidores pensando em ganhar dinheiro rápido. Talvez as pessoas que investem tenham aí uma consciência financeira um pouco melhor e entendam que isso daqui é uma brincadeira, é só por diversão, você não vai tirar dinheiro das casas de aposta. Mesma coisa de você ir no cassino, você nunca vai ganhar do cassino, você pode ganhar uma ou duas vezes, mas no final das contas você com certeza vai perder dinheiro. A chance de ganhar uma grande quantia em dinheiro é o segundo maior. Se a gente somar os percentuais aqui, eles dão mais de 100%, porque as pessoas podiam colocar mais de um motivo. E aí, a diversão vem só em terceiro lugar, uma média de 26% na aposta. Isso aqui é o mais preocupante. A diversão deveria ser em primeiro. As pessoas deveriam ter consciência que apostas online, jogos online servem para diversão, não para ganhar dinheiro. E aqui é que tem esse desdobramento. E você, conta pra gente, você tem esse hábito de apostar online também? Como é que está o seu comportamento com o dinheiro? Você tem investido, tem conseguido controlar os seus gastos? Você está entre ali os 37% que investiu no ano passado? Conta pra gente como é que você tem investido. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mercado financeiro, investimentos, já clica aqui para me seguir para a gente poder estar sempre em contato. Obrigado.